tem um ponto importante, porque o Hamas, eu digo mais, ele não está protegendo-se apenas. Ele está indo para um lugar livre para poder ter munição contra os seus algozes. Exato. Porque o Hamas não irá deixar de abrir a boca. Já aviso logo com aquele sorrisão que vocês sabem que eu tenho. Hamas vai falar pra caralho. Eu tô feliz com essa porra. Mas Urgente. Alan dos Santos voltou a agitar o cenário político ao afirmar que Alexandre Ramagem teria se exilado nos Estados Unidos. A declaração explodiu nas redes e já está gerando debates intensos sobre os bastidores da política nacional e os desdobramentos dessa possível movimentação. A história é pesada e você precisa entender o que está por trás desse relato. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita nessa versão dos fatos? Vamos para a análise completa. aqui tem um ponto importante, porque o Hamas, eu digo mais, ele não está protegendo-se apenas. Ele está indo para um lugar livre para poder ter munição contra os seus algozes. Exato. Porque o Hamas não irá deixar de abrir a boca. Já aviso logo com aquele sorrisão que vocês sabem que eu tenho. Hamas vai falar pra caralho. Eu tô feliz com essa porra. Mas enfim, eu não quero estragar a festa. Festa tem horário pra começar, né? Tem toda uma Tem preparação. dia e hora, né? Tem dia e hora. Esse negócio de festa todo dia não existe. Então, teremos a festinha na Caixa de Pandora. Magmico, se anima aí, Magmico. Ele tá animadão, ele tá feliz pra caralho. Tava meio caidinho. Assim. Não, fica aqui, garoto, ô macaco do caralho. Então, daqui a pouco vai tocar o terror. Então, aí teremos isso, né? Mas dentro dessa perspectiva, é importante que você entenda essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, porque a imprensa não traz. A imprensa está dizendo para você que nós estamos com um governo normal, como se nós estivéssemos dentro de uma disputa eleitoreira comum, de um grupo político que assumiu o poder democraticamente, por meio do voto, como se todas as coisas estivessem funcionando no Brasil. Estão funcionando de modo errôneo e equivocado, por uma visão ideológica, mas está tudo normal no Brasil, né? É isso que a imprensa pinta para você. A imprensa não, a velha imprensa, essa que perde na audiência para nós todos os dias. Então essa velha imprensa, ela vai dizer o quê? Não, são problemas como todos os outros problemas que nós já enfrentamos na nossa república, com altos e baixos, problemas econômicos, problemas educacionais, problemas de segurança pública, não existe paraíso na terra. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é. O Brasil vive um regime de exceção, você tem um estado de exceção hoje no Brasil, a lei não vale mais nada, e o mero questionamento hoje tornou-se crime. Crime. Então, o que está em jogo em relação a Ramagem, Jair Messias Bolsonaro, processo eleitoral, crime, o tal de atentado contra o Estado Democrático de Direito? O que está em jogo é que o penúltimo grupo a querer questionar o processo eleitoral brasileiro teve consequências cruéis. O filho do Alckmin, ele morreu e o PSDB parou de falar de fraude nas eleições, ou de ausência da capacidade de auditoria das urnas, ou de ausência de capacidade de auditoria do processo eleitoral brasileiro. O PSDB em 2015, você que é novo, você que está acompanhando agora a política, deixa eu te lembrar uma coisinha. Eu tinha uma empresa no Brasil chamada Terça Livre. Hoje, graças a Deus, estou no projeto de Luiz Ernesto Lacombe e Marcos Cardoso, que é o projeto Timeline. São duas coisas distintas, mas quando eu tinha a minha empresa Terça Livre, ela começou como um simples perfil, uma página no Facebook, em novembro de 2014. Então, 14 de novembro de 2014. O Ítalo acho que é 18, a gente fica até na dúvida, a gente tem que ver direito, por isso que completou 11 anos de Terça Livre. Então a gente não sabe, se o Marcos puder dar uma corridinha, é só pegar a placa para mostrar para o pessoal. Uhum. Então o Terça Livre começou como uma página de Facebook e a gente utilizava o Hangout do Google
para poder fazer transmissões de análises filosóficas, de temas mais aprofundados. A segunda live do Terça Livre foi sobre as substâncias separadas da matéria. É um tema filosófico que eu me encanto, eu sou apaixonado, mas a gente percebeu que a gente não ia ficar falando com ninguém. Então a gente percebeu, opa, nós temos um desafio aqui para vencer. O povo brasileiro não entende princípios básicos de lógica, não tem senso das proporções, não tem domínio linguístico, falta conhecimento histórico, falta análise dos fatos atuais com uma leitura honesta e séria. E essa plaquinha aqui era a do Terça Livre. Então vocês estão vendo aqui, ó, 1 milhão, placa dourada, né? Então eu quero uma dessa aqui para timeline, para o Lacombe ficar feliz. Então eu conto com vocês para a gente poder ter essa plaquinha aqui. Então por isso eu quero que você se inscreva no nosso canal aqui na timeline. Pois bem, quando iniciamos, os primeiros nomes a serem entrevistados pelo Terça Livre foram professor Olavo de Carvalho, Bené Barbosa, ainda no ano de 2014. Começou, então, uma onda de manifestação, nós estávamos acompanhando de perto o processo eleitoral, e janeiro, fevereiro, março, a coisa ficou quente, e aí em março teve manifestação em Copacabana, que eu ajudei todo o pessoal que estava organizando a manifestação de Copacabana. Não existia ainda o tal do MBL, Movimento Brasil Livre. Existiam algumas pessoas que estavam pegando o Movimento Brasil Livre de um pastor, um filho de pastor, que fazia um trabalho sensacional com jovens em periferia, ensinando o que era o livre mercado para esses jovens. Então ele falava contra o aborto, falava contra temas socialistas, e depois apareceram ali aquela molecada que dominou e roubou o MBL para eles, que foi o Renan Santos, o Kim Paim e aquele outro menino que eu esqueci o nome dele, que é irmão Mamãe Caguei. Não, esse vem depois. Vem depois? O Salsicha lá, sei lá como é que é o nome dele. Né? Não, o Luciano Ayan depois ainda. E eles começaram, com a ajuda do Alexandre Borges, que eu acho que hoje está na CNN, não sei. Acho que foi pro UOL agora. Pro UOL. Ele sempre está uns negocinhos pequenos assim, porque não consegue ter um emprego nem um programa de audiência, o Alexandre Borges. O Alexandre Borges era dessa galerinha liberal, lá do Rio de Janeiro. José Ribeiro. Isso, eu falei Kim Kataguiri, Renan Santos. Outro antes. E tem um outro lá que eu esqueci o nome dele. Enfim, isso aqui não é tema importante. E aí, eu ajudei então a fazer o 12 de março, a manifestação no Rio de Janeiro, que foi de lá que eu falei no microfone alguns jargões que são usados até hoje em manifestação. A nossa bandeira jamais será vermelha e eu vim de graça. Fui eu que falei no microfone na manifestação em Copacabana. Quando a gente começou a entrevistar algumas pessoas, né, ele mesmo irá contar sobre isso em breve, né, então nós vamos deixar que o Ramage conte sobre isso em detalhes. O que é óbvio, né, e eu quero mostrar na tela para vocês esse último tweet que eu mandei para você, Pedrão, que é uma pergunta que eu já tenho feito há muito tempo para os deputados, senadores, políticos, influenciadores, jornalistas, etc. Quem é que tem noção do que está acontecendo no Brasil? Coloca a tela inteira aí, produção, por favor. Veja só esse tweet aqui. Eu coloquei assim: além de Carlos Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, quais políticos entenderam o que está acontecendo? Deixe os nomes nos comentários, por favor, porque olha essa publicação em inglês do Carlos Bolsonaro. Ele citou, né, fez uma citação, uma citação que fala, né? Uma aspas, de ninguém mais, ninguém menos do que um dos braços direitos do Lula. Do apoiador do Hamas. Apoiador do Hamas. Então, pega ali no topo ali, Pedrão. Isso, olha ali. O Brasil precisa defender a América do Sul, diz Amorim. Deve, né? Deve, né? O Brasil deve defender a América do Sul, a América Latina, diz Amorim, sobre a pressão militar americana contra a Venezuela. Então, veja só, por que, vejam bem isso, né? Por que o Amorim diz que o Brasil precisa defender a América do Sul, a América Latina,
da presença militar dos Estados Unidos na Venezuela. Ele confessou. Ele confessou. Porque você imagina só, você consegue entender alguém dizendo assim, precisamos defender as favelas por causa das operações do Cláudio Castro. Né? Ou, por exemplo, precisamos defender o Leblon das atividades de Cláudio Castro na favela. Pode tirar o tweet aí, obrigado, Pedrão. Você consegue entender isso, você que está em casa? Eu sei que você consegue. Apesar de você ter algum vizinho, algum parente bem burro, aquele centrão idiota, aquele teu amigo de trabalho bem burrinho, que se amarra na MBL, esse aí realmente tem problemas cognitivos. Eu já não sei se o problema está no cérebro ou se está na alma. Dificilmente. Ou nos dois. Ou nos dois, né? Dificilmente é só em um e no outro. Então, provavelmente é nos dois. Mas se eu digo assim, nós precisamos defender o Leblon, ou você imagina alguém em Minas Gerais falando assim, nós precisamos defender Minas Gerais contra as atividades do Cláudio Castro na favela, contra os narcotraficantes. É uma confissão. O que o Amorim está dizendo em relação à presença militar, à pressão militar, não tem nada a ver com a tal da soberania da Venezuela, porque a Venezuela já não tem mais soberania. O povo venezuelano já não é mais soberano, assim como o Brasil também não é, assim como o povo colombiano também não é, assim como o povo de Cuba também não é, assim como o povo da China também não é, assim como o povo da Coreia do Norte não é soberano. Então o que eles chamam de soberania é aquele salvo-conduto para que o partidão, ou seja, o Partido Comunista, continue atuando, ou seja, para que o narcotráfico e os terroristas continuem atuando. No caso da Coreia do Norte e da China, não é nem narcotráfico e terrorismo, porque o próprio governo em si já é o chefe das forças armadas desses países e eles mandam matar qualquer desertor. Não é prender, é matar. Para quem não se lembra, em 2015, salvo engano, o Terça Livre cobriu ao vivo a fuga de um ex-militar da Coreia do Norte, onde o cara pega o carro, vai desesperadamente até a fronteira com a Coreia do Sul, ele vai atropelando todas as barricadas, vai arrebentando tudo, corre, toma tiro, cai no mato, perto do muro da divisa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, é resgatado por militares da Coreia do Sul na madrugada e levado ao hospital. Esse homem, ele estava cheio de vermes, cheio de doenças, sobreviveu, graças a Deus, mas foi assim que ele conseguiu escapar e é assim que a Coreia do Norte atua contra os seus desertores. O Brasil em breve estará nesse cenário se nada for feito. Mas o Amorim dizendo que nós precisamos defender a América do Sul, explicando, né, falando sobre a presença do Geraldão, o Gerald Ford, aquele navio enorme dos Estados Unidos, perto da Venezuela, ele não está defendendo soberania nenhuma da Venezuela. Ele está querendo defender os narcotraficantes, que são alvos de Donald Trump, Marco Rubio, que hoje a gente sabe quem são os alvos. Cuba, né? A gente sabe que o alvo é o narcotráfico que está na Colômbia e o narcotráfico que está na Venezuela. E quando eu digo narcotráfico da Colômbia, confunde-se nessa palavra, esse conceito narcotráfico da Colômbia, ele confunde-se com uma união indissolúvel com o governo, o Estado colombiano. Na Venezuela, a mesma coisa. O narcotráfico venezuelano confunde-se nessa união indissolúvel com o governo venezuelano. O Amorim, então, está confessando que no Brasil o cenário é o mesmo. E isso é uma obviedade. Nós precisamos entender isso. Não há Estado de Direito no Brasil. A prova disso foi o que fizeram com todas as vítimas do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez com essas vítimas, o organograma, se eu tivesse aqui uma empresa com mais meios de ação e mais pessoas trabalhando, enquanto eu fosse falando com vocês, ia aparecer um organograma mostrando decisão do Alexandre de Moraes, operando por meio de delegados da Polícia Federal,
dando ordem aos agentes que vão lá e vão confeccionar todo o aparato da tirania brasileira, com os nomes, as fotos. E um dia a gente vai chegar lá, mas hoje eu ainda não tenho, então eu preciso da sua imaginação. Então, Alexandre de Moraes ordenando delegados, no caso, a doutora Denise, Disney Rossetti, hoje o Andrei, esses delegados utilizando os agentes, dando ordem a esses agentes para poder operar a censura e a tirania no Brasil. O que está óbvio? Se o Amorim diz isso com relação à presença militar dos Estados Unidos, o Amorim está dizendo o quê? Opa, o pau vai torar, a gente não pode ser pego com dinheiro na cueca. O Banco Master, por exemplo, essa corrupção do Banco Master, ela, pelo que eu ouvi hoje de alguns congressistas lá em Brasília, telefonei para alguns deles, eles me falaram, é o PT colocando a arma na cabeça do Temer. Eu tô adorando isso. Coisa linda. Maravilha, eu tava esperando por isso, Max, mó tempão. Tá doido para ver o PT brigando com o Centrão. Ou seja, como todos ali são sujos, é muito fácil você colocar logo alguém sujo na vitrine, porque aí você tira o alvo da sua sujeira. Você joga a luz, né, o spotlight, você coloca a luz ali na sujeira do seu inimigo, do seu adversário. Nesse caso, o Lula não tem mais de onde tirar dinheiro. Eu ouvi de vários congressistas hoje que, no mínimo de 15 em 15 dias, toda hora tem alguma coisa em relação aos impostos no Congresso Nacional. Toda hora é uma mudança para arrancar dinheiro do pagador de impostos. Se não é de toda semana, é de 15 em 15 dias. Toda semana, ou de 15 em 15 dias, uma pauta nova para arrancar mais dinheiro, porque o PT está gastando infinitamente mais do que pode e não está conseguindo pagar mais ninguém. As estatais estão quebradas, não tem mais dinheiro. A fila do INSS, como eu estava falando no início, ela também está grande porque não tem mais dinheiro para o mutirão para diminuir essa fila. E o Lula prometia na campanha que ele acabaria com a fila do INSS e ele não só não acabou, como levou a um nível recorde. E aí você pode olhar tanto para pedidos de aposentadoria, pensão e benefício, quanto para a fila de cirurgias, né, consulta com especialista. As filas são enormes, não tem mais dinheiro, acabou. Ele gasta mal, gasta muito. Não, e eu queria só voltar. As falas de Alan dos Santos reacendem discussões profundas sobre o clima político no Brasil e a tensão envolvendo figuras conhecidas do cenário nacional. Ao dizer que Alexandre Ramagem teria se exilado nos Estados Unidos, Alan coloca mais uma peça no tabuleiro de análises, suspeitas e interpretações que já tomam conta do debate público. É fundamental lembrar que essas declarações fazem parte do campo das opiniões e relatos apresentados por ele, e até agora não há confirmação oficial sobre essa suposta saída ou seus motivos. Ainda assim, a repercussão é enorme porque toca diretamente em temas como perseguição política, pressões institucionais e disputas de poder, assuntos que sempre mexem com o imaginário e a preocupação de muita gente. Seja qual for a realidade por trás